A paz do Senhor, tudo bem? Eu quero pedir a você que se inscreva aqui no meu canal, que você curta meu vídeo e que você comente depois de você ouvir, né, aquilo que será dito. Que você encaminhe para as pessoas que precisam ouvir isso, aquilo que você sentir assim no coração, Deus colocar. Tem que mandar para essa pessoa. Manda, porque Deus vai falar. Ó, talvez nesse momento você esteja como eu estava naquele dia. Como? Vamos lá para a história. Bom, não é bem uma história de falácia, mas uma história vivida. E esse ano, em fevereiro, na sexta-feira 13 de 2026, tinha acontecido algo mais cedo tão ruim, tão chato, tão chato. E eu fiquei triste com aquilo e me corroía porque eu não tinha feito nada. E passou-se o dia, passou. Eu tinha acordado, eu tinha lido a Bíblia, eu tinha orado. E depois disso, acabou acontecendo o que aconteceu. E eu fiquei tão triste que na hora de eu dormir, que já era de madrugada, que geralmente é assim, né? A gente acorda segunda e vai dormir terça. A gente acorda terça e só dorme na quarta. Por quê? A gente acorda agora, na segunda, e aí passa meia-noite e você ainda tá acordado, só vai dormir no outro dia. Então a gente acorda num dia e dorme no outro. E nisso, antes de eu dormir, eu falei em espírito. Eu falei assim, Deus, o Senhor sempre me justificou. Eu quero te fazer um pedido. Me justifica com essa pessoa. Mostra, Senhor amado, a verdade. Porque eu sei que não vai adiantar eu falar. Porque talvez não acreditem em mim. Talvez a pessoa tenha um poder de persuasão muito grande. Não acreditem. Por favor, Senhor, me justifique. O Senhor já me justificou outra vez. E eu quero lhe deixar algo claro. Deus me justificou. E também vai te justificar. E logo depois de falar isso, eu fiz outra oração também já. Eu falei, Deus, e o que o Senhor me prometeu, por favor, usa alguém para falar comigo, porque eu não quero ficar orando por algo que o Senhor não queira. Sabe quando você fica orando por algo e aquele algo tem tudo para não ter nada a ver com você, mas você não consegue parar de orar e você quer e não consegue? E você fica pedindo a Deus para não orar? E aí, eu falei, Deus, se não for o Senhor, por favor, Senhor, usa alguém, fala comigo. E fui dormir. Acordei. E quando eu acordei, a vida seguiu. E aí, no domingo, eu ia pregar no lugar 10 horas da manhã. E quando eu estava lá, depois da pregação, me convidaram, né, para o almoço. E fui lá, almocei com eles. Enquanto eu estava ali, o pastor, que eu nunca vi, porque ele é venezuelano, nem brasileiro ele é. Primeira vez que eu tinha conhecido. Ele foi e me fez uma pergunta. E foi relacionado à minha oração. E eu olhei pra ele e eu falei, não. Aí ele deu risada e disse, eu já sei por quê. E a esposa dele estava do meu lado. Só que enquanto isso, meu celular tocou. E quando ele tocou, era uma amiga minha, muito específica, que eu não vou expor o nome dela nessa situação. Mas ela, se ela ver esse vídeo, ela vai lembrar. E na hora que ela me ligou, ela falou assim, mulher, você não tá vendo o celular, não? Eu falei, não, o que foi que aconteceu? Ela me disse o que aconteceu. E eu abri meus olhos, eu disse, hã? Não acredito. Ela, pera aí que eu vou falar com você. Desligou e aí eu fui falar com ela. Gente, quando eu vi, eu não acreditei. Deus me justificou. A pessoa que tinha criado um enredo com o meu nome, uma situação tão complicada, escancarou algo para todo mundo que não era nada a ver comigo, era com ela lá. E eu fiquei com o queixo no chão. Agradeci a Deus, eu falei, Deus, que essa pessoa seja muito feliz, Deus, não acredito que isso está acontecendo. Mas Deus me justificou. E quando eu desliguei, esse pastor, ele foi falando as coisas e ele disse assim, a mim, e é isso que eu vou também deixar guardado no teu coração hoje. Amanda, depois ele me dizer tudo que ele tinha para falar. Amanda, quando Deus te falar uma coisa, fica com o que Deus te falou. Não conta para ninguém. Deus está mandando você ficar quieta, em silêncio, e é para você guardar o que ele te disse. E eu, neste momento,
vou lhe dar este recadinho. Não conta mais para ninguém o que Deus te falou. Porque a possibilidade de tentarem frustrar o teu projeto, o teu sonho e o teu plano são de 100%. Porque ainda que haja alguém que talvez acredite, ela pode dizer, olha, se depender de mim, assim eu não acreditaria, mas como Deus falou, então fica com o que Deus falou para você guardadinho no teu coração. Porque no tempo certo, o Deus de Israel, ele vai cumprir. E se essa oração não sai do teu coração, não sai do teu peito, ela não cessa. Por mais que você peça para Deus tirar, Deus está querendo algo. Não tenha medo das adversidades. Essa palavra veio para te levantar hoje. Se você pediu muito a Deus para que saísse do teu coração e não saiu. Se você está orando, mas tem muito tempo e talvez você esteja cansada, mas também não consegue parar de orar, é porque o próprio Deus quer que você continue, é porque o próprio Deus irá cumprir, é porque o próprio Deus irá realizar. Deus jamais vai colocar um sonho no teu coração que ele não irá cumprir. Jamais ele vai fazer você ficar orando por algo que ele não fará. Antes de você ter este sonho, Deus já tinha sonhado por você e ele vai cumprir. E eu profetizo sobre a tua vida neste momento. Força. Em nome de Jesus, força. O Senhor cumprirá tudo que ele já te disse um dia. Descansa o coração. Vai ser questão de tempo. E quem sabe esse tempo aconteça este ano ainda. Então não desista. Talvez você pode estar pensando em desistir, sendo que está bem próximo. Você já lutou muito. Não pare agora. Não desista agora. Amém? Deus abençoe. E não esqueça, isso que está no teu coração, sem sombra de dúvidas, foi Deus quem colocou. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.